Então vamos nessa? Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha jornada de transição do Day Trade para investimentos de longo prazo. Um movimento que pode trazer mais estabilidade e segurança financeira. E eu estou falando de estabilidade financeira, mas também de estabilidade emocional. Além de evitar que você faça cagadas com o seu dinheiro, como eu fiz com o meu, por não entender como funciona o Day Trade e por não ter tanto tempo para me dedicar a essa modalidade. E olha, se você, assim como eu, tem um emprego normal que te proporciona pagar suas contas, já vou antecipar. Você pode ganhar dinheiro com day trade, mas também pode perder muito mais fácil. Antes de mais nada, já vou me desculpar com vocês, minha garganta tá detonada essa semana. Aliás, já faz 2 semanas que ela tá desse jeito, não consigo melhorar de jeito nenhum. Mas vamos lá, vamos falar sobre o propósito do vídeo de hoje. Se você começou a investir fazendo day trade, mas sente que é hora de mudar para uma estratégia mais sólida e duradoura, este vídeo então foi feito para você. Eu vou explicar por que eu decidi fazer essa transição, quais foram os desafios que eu enfrentei e como você também pode fazer isso de forma eficaz para que você tenha uma vida de investidor mais tranquila, sem todo o estresse que o day trade acaba proporcionando. Se você quer saber quais foram os meus erros com esse tipo de investimento e se eu me arrependo de ter feito a migração do day trade para investimentos de longo prazo, fique até o final do vídeo, você não irá se arrepender. E se não está inscrito no canal, se inscreva agora. Isso fortalece o canal e me ajuda a trazer mais vídeos para vocês toda semana. Vamos lá? Primeiro, nós vamos falar sobre a definição do que é day trade. O day trade ele é uma modalidade de investimento onde as operações de compra e de venda de ativos, como ações, por exemplo, são realizadas no mesmo dia. A ideia é lucrar com pequenas variações de preço ao longo do dia. Ou seja, se for compra, você compra e vende no mesmo dia. Se for venda, você vende e compra no mesmo dia. Então o lucro vai ficar na variação entre uma operação e outra. Por exemplo, você compra uma ação por R$ 100 pela manhã, esperando que essa ação suba para R$ 102 até o final do dia para poder vendê-la com lucro. Nesse exemplo, você teria um lucro de 2% no dia. Parece simples, mas exige muita atenção e rapidez. Não é algo tão fácil assim como parece. Existem muitas situações que podem trazer uma grande variação de preço ao longo do dia, e isso pode fazer com que você perca dinheiro ao invés de ganhar. E ainda tem um imposto de renda que precisa ser pago, que tem uma alíquota de 20% sobre o lucro. Resumindo, é preciso muito estudo e cuidado nesse tipo de modalidade. Mas então quais são as vantagens do day trade? Primeiro, potencial para ganhos rápidos. Se você conseguir 1 ou 2% em um dia, ao final de um mês você terá atingido mais de 20% de rentabilidade, mesmo descontando o imposto de renda. Segundo, possibilidade de operar com alavancagem, que significa você comprar ou vender mais do que o seu dinheiro permite. Mas isso é um risco que precisa ser calculado, porque você pode perder muito assim também. Geralmente quem perdeu muito dinheiro, perdeu porque estava alavancado. Terceiro, a emoção de acompanhar o mercado em tempo real. É uma emoção que muita gente, na verdade, não suporta por causa dos riscos, que são grandes. E quais são as desvantagens, então? Bom, em relação às desvantagens, a gente tem primeiro o alto risco de perda. Você pode ganhar muito, mas também pode perder muito, principalmente se você operar alavancado. Em segundo, tem a necessidade de dedicação integral e constante. Não tem como você fazer day trade tendo que trabalhar em um emprego normal, porque é uma modalidade que exige uma dedicação muito maior. Terceiro, tem os custos operacionais que são elevados. Além do imposto de renda que você precisa pagar, ainda tem as taxas de negociação e o imposto sobre serviço, que tem uma alíquota de 5% sobre o valor da corretagem. Então você precisa calcular certinho para não correr o risco de perder ao invés de ganhar. E quarto, o estresse diário devido à volatilidade do mercado. A volatilidade das ações pode ser muito grande, dependendo da conjuntura política e econômica, o que faz com que seja muito arriscado negociar nesse tipo de modalidade. A minha primeira experiência nos investimentos, além, é claro, da poupança, como todo brasileiro, eu sempre utilizei a poupança, foi no day trade. Eu comecei como day trader e, embora eu tenha tido alguns momentos de sucesso, cheguei a ganhar algum dinheiro em alguns momentos, em outros momentos eu perdi também bastante dinheiro. Então eu percebi que o estresse e a imprevisibilidade eram altos demais para mim. Por isso que eu passei a buscar alternativas que oferecessem uma maior estabilidade. Então, quais são os motivos para fazer a migração do day trade para os investimentos de longo prazo? Bom, eu vou citar aqui os motivos que me fizeram optar por essa migração. Espero que eles sirvam para vocês também. Primeiro,
pela estabilidade e previsibilidade. Investimentos de longo prazo, eles oferecem uma maior estabilidade, permitindo que você construa riqueza ao longo do tempo sem a pressão constante de monitorar o mercado diariamente. É claro que investindo em ações, mesmo a longo prazo, você estará sujeito à volatilidade, mas é uma volatilidade mais controlada, porque você não tem a pressa de comprar e vender no mesmo dia. Segundo, foco em objetivos de vida. Com uma estratégia de longo prazo, você pode alinhar seus investimentos a objetivos maiores, como, por exemplo, a aposentadoria, a compra de imóveis ou garantir uma educação de melhor qualidade para seus filhos. No meu caso, eu mirei muito mais na minha aposentadoria, porque depender do INSS, eu tenho certeza que não vai dar. Terceiro, menor estresse. Investir pensando no longo prazo também reduz o estresse, pois você não precisa lidar com as oscilações diárias do mercado. Em vez disso, você pode focar no crescimento gradual dos seus ativos, trabalhar com mais tranquilidade para poder investir cada vez mais e fazer a bola de neve dos juros compostos crescer cada vez mais. Bom, quando eu decidi migrar para o longo prazo, eu percebi que a tranquilidade de saber que o meu dinheiro estava trabalhando para mim, sem que eu precisasse acompanhar o mercado o tempo todo, foi um dos maiores benefícios. Menos estresse, eu não precisava ficar atento a todas as notícias econômicas e políticas que pipocavam e pipocam todos os dias, afetando para cima ou para baixo a cotação das ações. Claro que isso preocupa, mas é uma preocupação que acaba se diluindo ao longo do tempo, enquanto que no day trade ela acaba se concentrando por causa da rapidez que é necessária ter nessa modalidade de investimento. Bem, e quais são as diferenças cruciais entre o day trade e investimentos de longo prazo? A primeira delas é o horizonte de tempo. No day trade, as operações são de curtíssimo prazo, onde o lucro ou o prejuízo são realizados no mesmo dia. Ou você ganha ou você perde. Tudo isso dentro de um único dia. Já no longo prazo, os investimentos são mantidos por anos ou até décadas, com foco em crescimento sustentável e acumulação de patrimônio. Além disso, dependendo do ativo, você ainda pode receber dividendos, o que acaba colaborando mais ainda no acúmulo de patrimônio. Depois tem a mentalidade e estratégia. O day trade requer uma mentalidade ágil, onde as decisões são tomadas rapidamente com base em análises técnicas. Então, não é achismo. Ah, eu acho que tal ação vai subir. Não existe isso. É preciso análise técnica para ter uma possibilidade maior de acerto. O longo prazo tem foco na paciência, disciplina e análise fundamentalista das empresas e mercados em que você vai investir. Conhecendo melhor os setores em que se irá investir, dentro dos setores, conhecer os ativos em que se vai investir, empresas sólidas, com lucros recorrentes, com distribuição de dividendos de forma constante, por exemplo. Depois tem o risco e volatilidade. No day trade existe altíssima volatilidade e risco, onde pequenos erros podem resultar em grandes perdas. Embora no longo prazo ainda haja risco, ele é diluído ao longo do tempo e as chances de recuperação são maiores em caso de crises. E foi exatamente o que aconteceu durante a pandemia. Os ativos caíram drasticamente, mas de lá para cá a grande maioria deles já se recuperou. E depois nós temos a liquidez. No day trade existe alta liquidez, pois as operações são fechadas diariamente. E no longo prazo, a liquidez ela depende do ativo, mas geralmente não é um problema se você está investindo com uma visão de longo prazo. Tem ações, por exemplo, que são muito negociadas na bolsa. Outras têm uma taxa de negociação menor. Mas, no geral, ao longo do tempo, todas acabam tendo uma boa liquidez. E como fazer a transição do day trade para investimentos de longo prazo? Primeiro, faça uma reavaliação dos seus objetivos financeiros. Faça para si mesmo a seguinte pergunta: quais são os meus planos para o futuro? Quero construir um patrimônio para a aposentadoria? Quero comprar uma casa? Ou eu quero deixar um legado para os meus filhos? Faça essa pergunta para si. Depois, pesquisa e educação. Invista tempo em aprender sobre investimentos de longo prazo. Estude sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa e como eles se comportam ao longo dos anos. A análise fundamentalista será sua nova melhor amiga nessa nova fase sua. Depois, é preciso fazer uma diversificação do seu portfólio. A diversificação é a chave para mitigar riscos. Alocar seus investimentos em diferentes classes de ativos ajuda a equilibrar o risco e a aumentar as chances de retorno. Pense em ações, FIIs, títulos públicos e até investimentos internacionais. Nunca coloque todo o seu dinheiro em apenas um ativo. O risco de você perder, mesmo a longo prazo, é muito maior. Faça também uma transição gradual. Não precisa abandonar o day trade de uma vez. Uma transição gradual pode ser mais confortável. Comece destinando uma parte menor do seu portfólio a investimentos de longo prazo e vá aumentando conforme você se sentir mais seguro. E disciplina e paciência. O sucesso nos investimentos de longo prazo
exigem paciência e disciplina. Resista à tentação de vender em momentos de baixa e mantenha o foco no crescimento ao longo dos anos. Bem, eu comecei transferindo uma pequena parte dos meus ganhos do day trade para investimentos de longo prazo. Com o tempo, eu fui aumentando essa alocação, até que hoje a maior parte do meu portfólio está focada no longo prazo. E abandonei de vez o day trade, que para mim não é uma modalidade que me deixa tranquilo hoje. Principalmente porque o meu foco é no trabalho, para ganhar mais e ter mais capacidade de investir e acelerar o acúmulo de patrimônio para que a minha aposentadoria seja mais tranquila. Vamos resumir os pontos de hoje? Bom, nós falamos sobre a transição do day trade para investimentos de longo prazo, abordando as principais diferenças, vantagens e dicas práticas para fazer essa mudança com segurança. Se você está pensando em migrar para uma estratégia de longo prazo, comece aos poucos, eduque-se e mantenha o foco nos seus objetivos financeiros. E se gostou do vídeo, então não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe nos comentários sua experiência com day trade e como você está pensando em investir no longo prazo, se é que você está pensando nisso. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e vamos mudar de vida.